Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos resolver um exemplo de derivada parcial e utilizar a regra da cadeia para resolver esse nosso exemplo, tá? Nosso exemplo diz assim: considere w igual a 3xy menos 4y ao quadrado, x igual a 2 que multiplica s que multiplica e elevado na r, tá? E y igual a r que multiplica e na menos s. Tá, gente? O exercício está pedindo para nós calcularmos a derivada parcial de w em relação à variável s, tá? Então, gente, eu vou ensinar um método aqui para vocês, antes de chegarem na fórmula, para escrever melhor a fórmula da regra da cadeia, que é o diagrama de árvore, tá? Então, como a gente quer calcular a derivada parcial de w em relação a s, a primeira coisa que vai ficar aqui, a primeira variável, é o w, tá? E o w, como a gente vê aqui, ele é composto pelas variáveis x e y, tá? Então a gente vai ter aqui o x e o y, tá? E x e y são dependentes também de r e s, as outras variáveis, tá? Então aqui nós vamos ter no x o r e o s, tá? E no y a mesma coisa, tá? Já que w depende de x e y, e x e y depende de rs, então w depende de rs também, tá, gente? Então vamos lá. Ó, quando a gente for escrever a regra da cadeia, aqui, ó, esse aqui é que o exercício está pedindo, derivada parcial de w em relação à variável s. Tá? Os caminhos que a gente tem que seguir são esses aqui, ó. Eu vou trocar de cor aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, a gente tem que vir para o x, ó, vai ter que sim fazer esse caminho aqui, ó, vindo do w e depois vir até aqui o x, tá? Então esse aqui é um caminho que a gente tem que seguir, tá? O outro caminho até a variável s é esse aqui, ó, pelo y, tá? O R não precisa, pois o R não está sendo pedido no exercício, tá? Se fosse pedido, a gente seguiria o caminho para o R também, tá? Mas o que que isso interfere, esse caminho? Esse caminho, ele nos mostra o que que a gente tem que calcular para chegar na nossa resposta, que o exemplo está pedindo, tá? Então, vamos primeiro pelo X aqui, tá? Tanto faz se pelo X ou pelo Y. Mas primeiro vamos pelo X por ordem, assim, tá? Então, aqui, ó, notem que aqui eu vou calcular a derivada. A primeira coisa que eu vou calcular é a derivada parcial de w em relação à variável x, tá? É a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá bem? Eu estou indo de w até o x, tá? E agora depois eu vou calcular a derivada parcial de x em relação a s, tá? Porque o exercício está pedindo na variável s, tá bem? Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai escrever a derivada parcial de w em relação a x, que é o primeiro passo. E o nosso segundo passo é a derivada parcial de x em relação a s. Tá? Então aqui a gente vai multiplicar a derivada parcial de x em relação à variável s. Tá? Agora, depois que não tem mais nenhum caminho para seguir pelo x, a gente vai para o y. Então vai ficar mais. Agora a gente vai seguir, vai fazer a mesma coisa. Ó. Vai ficar a derivada parcial de w em relação à variável y, tá? Vezes a derivada parcial de y em relação à variável s, tá? É o caminho que a gente seguiu, a derivada parcial de w em relação a y, derivada parcial de y em relação a s, tá bem? Tá, gente? Eu só vou apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço e seguir fazendo, só um pouquinho. Então, gente, seguindo, tá aqui a forma da regra da cadeia, tá? E aqui estão os valores de w, x e y. Tá? Então, agora vamos calcular esse passo a passo aqui, tá? Então, a primeira aqui vai ficar aqui, ó. Nós vamos calcular agora a derivada parcial de w em relação à variável x, tá? Aqui eu vou escrever a nossa derivada parcial de w em relação a s, que é o exercício pedindo, né? Então, vamos resolver agora o primeiro asterisco, tá? Derivada parcial de w em relação a x. Eu vou lá no w e vou derivar o w em relação à variável x, tá? Então, a primeira ali, ela vai ficar quanto? 3x que multiplica y. A derivada de x é 1, é como se tivesse um expoente aqui, a gente aplica a derivada da regra da potência, tá? Então, vai ficar 3y menos 0, tá? Por que menos zero, gente?
Porque notem que no termo do menos 4y ao quadrado não tem a variável x, então ele se comporta como uma constante. Derivada de constante é zero, tá? Uma coisa que eu me esqueci de mencionar antes para vocês, aqui vocês podem utilizar todas as regras de derivação, tá? Todas, regra do produto, regra do quociente, aqui vocês puderem usar e tiverem que usar, tá? Então, vamos seguindo. Agora a gente vai fazer o nosso segundo asterisco, tá? Esse aqui, a derivada parcial de x em relação a s. Então, agora a gente vai lá no x e deriva em relação a s, tá? E a derivada lá vai ficar 2e elevado a r, tá? Então, já derivamos. Agora vai ficar mais. Agora a gente vai fazer aqui o terceiro, ó. Terceiro asterisco aqui em cima, ó. Derivada parcial de w em relação a y. Vamos lá no w agora, novamente, só que vamos derivar em relação a y, tá? A primeira vai ficar 3x e a segunda vai ficar menos 8y, tá? E agora a gente vai para o nosso último passo, que é a derivada parcial de y em relação a s, tá? Então, nosso quarto asterisco aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos r elevado na e na menos s, tá? Se vocês não entenderam aqui como é que chega nessa resposta, então vocês têm que olhar a derivada do Euler lá, tá? Então vocês olhem lá, eu aconselho vocês a pararem o vídeo aqui e tentarem fazer essa derivada, tá? Olhando as regras de derivação, que é a do Euler, tá bem? E se não conseguirem, deixe no comentário ali que eu ajudo vocês, tá? Aconselho vocês a pararem aqui para vocês não perderem o raciocínio, tá bem? Então, gente, seguindo, é isso aqui, tá? Chegamos na nossa resposta. Só que agora a gente pode simplificar a nossa resposta, tá? Como? Então agora vai ficar assim, ó, a derivada parcial de w em relação à variável s, ela vai ficar igual. Aqui a gente multiplica um termo com o outro. Então vai ficar 6y e elevado na r, tá? Aqui, gente, eu vou trocar a ordem dos fatores de posição. Vou trocar os fatores de posição, tá? Então vai ficar menos r e na menos s, que multiplica 3x menos 8y, tá? Então, gente, a nossa resposta, ela termina aqui, tá bem? Acaba aqui o nosso exercício. Não é aconselhável, tá? Também escrever no lugar do y, escrever o valor de y, tá? E no lugar do x também, a mesma coisa, tá? Não é necessário fazer isso. Assim tá correto. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.